Olá amigos, estou de volta aqui para dar continuidade ao nosso mini curso de Fireworks CS4. Hoje é a nossa aula de número 6. Hoje eu vou ensinar para vocês como trabalhar com alinhamento e estilos, tá? São opções bem interessantes para a gente estar trabalhando com nossos projetos e até facilita um pouco a nossa vida, tá ok? Então, para começar, eu vou estar criando aqui um objeto, criar um retângulo, retornar aqui para a seleção, tá? E primeiro vamos começar trabalhando com os estilos, tá? O que seriam esses estilos? Os estilos são formatações pré-definidas que é disponibilizado pelo Fireworks para que você aplique nos seus objetos, tá? São formatações interessantes que você pode aplicar em retângulo, elipses e texto, o que você preferir, ok? Então como que eu abro esse quadro de estilos, tá? Eu tenho uma opção aqui na lateral, está aqui Styles, ou eu posso vir aqui até o Window e vou escolher essa opção aqui, ó, Style. Tá? Então ele abriu aqui para mim uma caixa de opção, tá? E através desse menu aqui, tá? Vou clicar aqui para mostrar. Eu tenho uma série de efeitos, né, de estilos para eu estar aplicando em cima dos meus objetos, tá? Então vamos começar aqui para vocês entenderem, tá? Se eu deixar nessa opção aqui, ó, que é esse tracinho, ou seja, eu não quero nem o estilo, ok? Isso se eu tiver aplicado algum estilo no objeto e quiser retirar, tá? No nosso caso, a gente vai começar a aplicar. Cliquei aqui, olha só, cliquei na primeira opção, eu tenho aqui o Dark, né? Que são estilos na cor escura, tá? Então, é só eu clicar com o meu objeto selecionado, eu clico, e ele começa a aplicar esses efeitos, tá? São efeitos já prontos que eu posso estar utilizando. Alguns deles não são muito interessantes para eu estar utilizando, tá? Mas tem bastante estilos e opções interessantes para eu estar trabalhando. Olha só. Só escolher aqui, tá? Isso aqui é bem interessante para eu estar trabalhando com fundo de banner, tá? Olha só. Tenho mais opções. Olha só. Só escolher aqui a opção que eu quero. Essas opções aqui é para estar aplicando em texto. Fireworks. Tá? Então, vou deixar dessa forma e vou aplicar alguns estilos nesse texto aqui, ó. Então é só clicar em cima com o meu objeto selecionado que ele começa a aplicar algumas formatações, coloração. Olha só. Clicou. Só clicar em cima que ele vai aplicando o efeito, tá? Olha outros aqui, ó. Tem efeitos bem interessantes que você pode estar utilizando, tá? Até facilita um pouco na hora de você estar criando um objeto, tá? Tá criando um projeto, tá? Então vamos ver outras opções aqui. Clicar nessa outra opção aqui, ó. Olha só. Diagonal Style. Então, só eu clicando, olha só, tem bastante textura, né? Efeito interessante. Vamos escolher um outro. Olha só. Pode escolher, aqui é um efeito parecido com papel envelhecido, que é bem interessante também para você estar trabalhando, né? Olha só. Que é um efeito de degradê aqui que é bem interessante. Bem no estilo do que eu tinha mostrado em uma aula anterior, tá? Olha só. Olha só o que acontece. Você escolheu aqui o estilo, você pode vir aqui e alterar as cores dele se você desejar. Olha só, você pode alterar as cores sem nenhum problema, tá? Vamos escolher um outro. Olha só, tem bastante opção aqui, ó. Um outro bem interessante para trabalhar com fundo de banner. Olha só. Tem uma série de estilos que você pode estar utilizando, tá? Aí vai depender do trabalho que você está fazendo, né, do projeto, para você estar escolhendo aqui um que fique mais de acordo com o que você está trabalhando. Vamos passar para um próximo. Uma outra opção aqui de texto. Selecionei o objeto texto. Só clicar que ele vai alterando para mim, ok? Vamos passar para uma próxima opção.
Olha só. Que opção mais para outros tipos de objetos. Vou criar aqui uma elipse para a gente entender melhor. Olha só. Voltei aqui na seleção e ele aplica da mesma forma, sem nenhum problema. Olha só. Esses estilos aqui são um tanto exagerados, então eu não aconselho utilizar esses estilos aqui, tá? Pode ser que você encontre algum trabalho que dê para você utilizar esses estilos aqui, mas é uns estilos um tanto exagerados, tá? E o legal do site é sempre fazer um site limpo, um site bem clean, tá? Bem limpo, sem essas cores pesadas. Olha só, bem interessante aqui, um estilo de madeira, tá? Quando você aplica um estilo que ele é colorido, você altera as cores da maneira que eu já mostrei. Quando você aplica um estilo que ele tem uma textura, você também pode alterar essa textura, tá? Então, cliquei aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai disponibilizar para mim as opções de textura que eu posso aplicar nesse objeto. Olha só. Tem outras opções aqui, é só escolher. Olha só. Escolhi, ou posso permanecer utilizando essas opções aqui, ó. É uma opção bem interessante para você estar trabalhando aqui, ó, um fundo bem parecido com madeira. Olha só, muito interessante. Vocês podem estar criando aí, testando todos esses estilos aqui. São opções bem interessantes para você estar trabalhando com seus projetos, ok? Então vamos apagar esse daqui. E vamos partir para uma outra etapa. Vamos apagar. Não vou retornar, eu vou utilizar esse objeto. Vou apagar só o texto. Tá? Então vamos trabalhar agora com um pouco de alinhamento, tá? Eu havia falado na aula passada que você tem essas opções aqui embaixo, né, onde você define tamanho e alinhamento do topo e alinhamento da lateral esquerda do seu objeto, tá? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu quero criar um rodapé, tá? Então o meu rodapé do meu site ele tem 30 de altura, tá? Ele vai ter o mesmo tamanho do meu documento, que é 500. Perfeito. Eu vou alinhar ele à esquerda. Beleza. Agora eu quero alinhar ele na parte de baixo. Só que como eu faço para alinhar na parte de baixo? Tá? Eu acho um pouco interessante ficar arrastando e até o local que eu quero. Além de demorar um pouco mais, às vezes não fica alinhado corretamente. Tá? Então, o que eu posso fazer? Tá? Você usa meio que um pouco de matemática para estar calculando a distância do objeto. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu tenho que saber. Meu objeto aqui, né, o meu rodapé, ele tem quanto de altura? 30. Tá? A altura do meu documento ele tem 350. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância, né, a altura do meu documento, menos a altura do meu objeto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, onde eu calculo aqui a distância do topo. Meu documento tem 350. Aqui tem 30 de altura, então eu vou colocar 320. Olha só, ele foi para baixo. Vou alinhar aqui a lateral. Perceberam? Então, você usa um pouco de cálculos matemáticos para estar alinhando os seus objetos dentro do seu documento. Agora vamos fazer uma outra situação aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um objeto de 200 de largura por 300 de altura. Tá dessa forma aqui. Agora eu quero alinhar ele do outro lado. Tá? Então vamos utilizar aqui sempre o alinhamento numérico, que é um alinhamento mais exato. Tá? Então o que eu vou fazer? A largura do meu documento é de 500. A largura do meu objeto é de 200. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, 500 menos 200, 300. Olha só, ele alinhou a lateral. Viu que interessante? Então, você utilizando medidas numéricas, sempre vai estar mais exato o alinhamento, tá? Agora vamos utilizar uma outra forma, tá? Eu vou clicar aqui agora em Window e vou escolher a opção Align. Ou simplesmente clicar aqui na lateral na opção Align. Aqui eu tenho diversas opções de alinhamento dos meus objetos, tá? São alinhamentos que eu posso trabalhar com um único objeto e alinhamentos que eu posso trabalhar com vários objetos no meu documento, ok? Então, vamos entender algumas coisas aqui, tá? Vou reduzir
o tamanho desse objeto aqui. Eu vou criar um outro, eu vou duplicar esse objeto, tá? Vou mudar de cor. Vou colocar essa cor, tá? Vou aumentar o tamanho desse objeto. Vou enviar ele para trás, para a gente conseguir visualizar os dois, certo? Agora você tem que perceber o seguinte, essa opção aqui, ó, Position. Quando essa opção está pressionada, o alinhamento é feito em torno do documento, tá? Ele é feito baseado na largura e altura do documento. Quando ele não está pressionado, esse alinhamento é feito em torno dos objetos. Então vamos simular aqui, ó. Eu não vou deixar pressionado, eu quero fazer o seguinte, eu vou selecionar esses dois objetos. Por exemplo, eu quero que esses dois objetos fiquem alinhados em altura e largura. Então eu tenho aqui, ó, primeiro eu vou alinhar na largura, olha só, moveu para o centro, e eu quero que ele fique alinhado também à altura. Eu vou vir nessa opção aqui, Align Vertical Center, olha só, ele se moveu. Então os dois estão totalmente centralizados, tá? Então esse objeto está totalmente no centro desse objeto maior, tá? Agora vamos supor que eu queira que ele fique alinhado à lateral, tá? Na esquerda. Então vou escolher essa opção aqui, Align Left. Olha só. Olha só, ele foi alinhado à lateral do objeto. Então agora eu quero que ele fique alinhado ao topo. Olha só, essa opção aqui, ó, Align Top. Ok? Outra opção, Align Bottom. Ele vai ficar alinhado na parte de baixo do objeto, tá? E tem essa opção aqui, ó, Align Right. Entenderam? Então, sem essa opção pressionada, o alinhamento é feito em torno dos objetos. Ok? Então, vamos fazer uma outra situação aqui. Vamos apagar esse objeto. Vamos reduzir esse daqui. Tá ótimo. Então, o que eu quero fazer aqui? Tá? Eu tenho vários objetos. Eu poderia, se eu quisesse alinhar eles, eu poderia ficar arrastando um por um, mas aí já me toma um pouco de tempo e não é certeza que ele vai ficar totalmente alinhado. Então, o que eu posso fazer? Selecionei os objetos, tá? Vamos supor que eu queira que eles fiquem alinhados um abaixo do outro. Posso utilizar essa opção aqui, ó, Align Horizontal Center. Vou dar um Ctrl Z, ou poderia estar utilizando essa opção aqui, ó, tá? Eles também vão ficar alinhados. Agora perceba que eles não estão com espaço igual entre eles, tá? Então eu vou distribuir esse espaço. Então eu vou vir aqui na opção de distribuição, né, o Distribute. Cliquei nessa opção aqui. Olha só, ele vai distribuir o espaço que está entre esses dois objetos, entre os últimos objetos, tá? Então vamos dar um Ctrl Z aqui, vamos utilizar as outras opções. Olha só. Entenderam? Vamos supor que o espaço está maior. Vou colocar mais espaço aqui entre eles, tá? Vou selecionar os dois, né, os 4 objetos. Olha só. Distribuiu, centralizou. Ou seja, o espaço está igual para todos, tá? Agora eu vou selecionar todos, vou agrupar. Agora eles são um único objeto. Agora eu quero que ele fique alinhado à lateral do meu palco, né, do meu documento. Então, para isso eu vou ter que escolher essa opção aqui, ó, Position. Então, pressionei essa opção, o meu objeto agora vai passar a se alinhar, se basear o alinhamento pela largura e pela altura do meu documento, tá? Então, selecionei, olha só, lateral. Então, eu quero que fique no centro. Vou vir aqui, cliquei, vem para o centro. Conseguiram entender? Então, vou deletar aqui, vou criar um outro objeto aqui, para a gente continuar trabalhando. Beleza? Então, olha só, agora eu tenho esse objeto aqui, tá? Então, eu também posso fazer outros tipos de alinhamento para estar alinhando esse objeto na lateral direita e na parte de baixo, né, no rodapé do meu documento, tá? Porque essas medidas que você tem aqui, esses alinhamentos, são baseados sempre na lateral esquerda e no topo. Mas você também pode precisar de alinhar isso na parte de baixo e na lateral direita, correto? Então, eu tenho algumas outras opções aqui embaixo, olha só. Essas opções aqui são baseadas no alinhamento lateral direito e no alinhamento do rodapé, ok? Então, olha só.
eu quero que ele fique alinhado vertical. Olha só. Movi o meu documento. Conseguiu entender? Então, agora vamos fazer uma outra coisa. Vamos supor que eu quero que esse objeto fique na largura exata do meu documento. Então, olha só, tem essa opção aqui, ó. Essa opção aqui de Match Size, tá? Então, cliquei aqui no Match Width. Ele está na largura do meu documento, tá? Agora eu quero que ele também fique na altura do meu documento. Cliquei aqui. Ele está na altura do meu documento. Agora eu só vou alinhar ele. Alinhado à esquerda e alinhada ao topo. Conseguiram entender? Olha só. Então, com alguns cliques, eu consegui deixar o meu objeto do tamanho do meu documento, né? Se eu for trabalhar com um plano de fundo, e na medida, né, no alinhamento exato de altura e largura. Entenderam? Então, vou deletar aqui. Vamos criar novamente aqui. Vamos supor agora que eu quero que ele fique alinhado, que ele fique na largura e na altura do meu documento com apenas um clique. Então, selecionei o objeto e tem essa opção aqui, ó. Seriam essas duas opções em um único clique. Olha só. Pronto, ele está na largura e está na altura do meu documento. Agora é só eu alinhar ele ao topo e à largura, tá? Então, essas aqui são opções muito interessantes para você estar trabalhando, tá? São pequenas ferramentas, mas que têm uma grande utilidade para estar facilitando e deixando o seu trabalho com um aspecto mais organizado, mais bonito, tá? Então, chegamos ao final dessa videoaula, tá? Próxima videoaula a gente continua esse mini curso. Comentem, né? Participem das videoaulas que eu estou publicando, tá? Eu agradeço as pessoas que estão comentando, que estão participando das videoaulas, tá? E logo mais eu vou estar com outras videoaulas aí que já foi sugerido algumas videoaulas lá no meu site, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima videoaula.